O vídeo de hoje começa com os altos-falantes na floresta da eliminação japonesa da Hiperbatalha ecoando pelo ambiente. Era dito, essa batalha de 24 horas que parecia interminável finalmente terminou. Diante de uma luta tão longa e violenta, alguns provavelmente até se esqueceram do motivo de estarem ali. Comparada à eternidade do universo, a vida humana é apenas um instante, como uma gota de chuva caindo no oceano ou um grão de areia no meio do deserto. Tão triste e desesperada é a vida humana. Mas é exatamente por isso que os homens lutam, para provar sua existência neste mundo. Eles almejam o topo deste mundo, colocando a própria vida em risco. Então, aqui estão os 3 melhores dessas preliminares japonesas, com 24 anéis, Daikan Kimura, do estilo Karate Tepu. Com 19 anéis, Minoru, o vento da escola Hagyu. E com 34 anéis, Kishi Miyazawa, do estilo Nadashikage. Esses 3 indicados se classificaram para o torneio mundial da Hiperbatalha. Inúmeras batalhas ocorreram desde tempos antigos nesta montanha sagrada. Disse por aí que o sangue dos incontáveis soldados feridos e mortos aqui é responsável pela vegetação exuberante. Acreditamos que você, jovem guerreiro que veio para a Hiperbatalha e que se alimentou do sangue e das lágrimas dos derrotados, alcançará voos ainda mais altos na batalha principal. Então boa sorte, senhores! A cena cortava para Minoru, indo até Kiryuki e questionava: Vento, pretendes me seguir mais uma vez? Minoru respondia: Eu te odeio tanto que você sequer pode imaginar. Kiryu absorvia aquelas palavras, já Minoru apontava o dedo e alertava: E é por isso que eu vou te seguir, para te matar um dia. Kiryu sorria e ia até seu carro. Ele ligava o veículo e a cena cortava para os dois partindo. Dentro do carro, Minoru questionava: Ei, esse carro aqui não é feito para dirigir nas montanhas não. Kiryu questionava: Por que você não tentou realmente derrotar o Kiba? Minoru respondia: Porque eu queria vencê-lo na sua melhor forma, para que não houvesse desculpas. Mas e você? Não há nenhum adversário com quem gostaria de lutar novamente na vida? Como por exemplo, o seu querido Seiko. Nessa hora, Kiryu dirigia na direção de uma árvore e respondia desviando só quando estava prestes a bater: Com o Seiko tudo está resolvido. Minoru comentava: Ei, só porque não tem polícia por perto não significa que você deva dirigir tão rápido. Kiryu levava o carro até um precipício e freava bem em cima. Em seguida dizia: Quero lutar contra o homem chamado Falcão Honrado, mas isso se ele ainda estiver vivo. Minoru olhava assustado com aquele motorista maluco e a cena cortava para a central de controle. No escritório, Dogen dizia: No final eu perdi 11,1 bilhão. Para mim, meu dinheiro é como minha carne e sangue. Mas você vai pagar por isso, e com juros altíssimos. A cena cortava para Kibo, escutando alguém dizendo: Kibo, ei Kibo, você está acordado? Kibo acordava de fato, via Waka à sua frente e se levantava questionando: Waka, o jogo terminou? Waka respondia: Sim, e você esteve dormindo por 3 dias desde então. A cerimônia de encerramento já terminou e todos voltaram para casa. Os feridos foram hospitalizados, Genai inclusive. Só restamos você e eu aqui agora. E olha, você está participando da final, parabéns! Aqui está o prêmio de 10 milhões de ienes que me deram para entregar para você. A luta contra Minoru o Vento terminou empatada devido ao fim do jogo, mas você é o número 1 entre os que conseguiram se classificar, com 34 anéis. Você se saiu muito bem, Kibo. Agora vamos para casa. Kibo coçava o nariz colorado e a cena cortava para um trem cortando estrada. No caminho, Waka dizia: Adeus, Montanha do Norte. Foi uma longa batalha, né, Kibo? Com o braço esquerdo enfaixado e cheio de curativos, Kibo respondia: Pois é, eu não vou lutar mais por um bom tempo. Estou machucado da cabeça aos pés. Waka questionava: Nossa, mas será que você tá bem? Seus ferimentos estão doendo? Kibo se levantava e dizia: Eu lembrei de uma coisa, preciso ir. Waka questionava: Ir aonde? Kibo sorria e respondia: É que eu preciso terminar uma coisa. Só me espera aqui, Waka. Nos era mostrado uma silhueta atrás de uma porta do outro vagão. O trem continuava a viagem e Kibo entrava no próximo vagão. Ele ia andando, se sentava num banco, olhava pra frente e dizia: Quando você quiser. Nos era mostrado um espadachim à frente. Era Kujou Baramaru que dizia: Parece que você pegou o trem para o inferno. Kibo mostrava seu envelope com dinheiro e o convite para a Hiperbatalha e dizia: Sim, eu te prometi que você seria a última pessoa que eu derrotaria. Baramaru questionava: Tem certeza disso? Você não poderá participar da final da Hiperbatalha. Kibo pontuava: Não estou lutando por esse tipo de coisa. Baramaru dizia: Que pensamento infantil e falso também.
Mesmo que você tenha arriscado a vida para consegui-lo, você está dizendo isso? Kibo olhava para a lâmina do seu oponente e respondia: não me importo de lhe dar esta recompensa de 10 milhões de ienes, inclusive. Se você conseguir me derrotar, é claro. Baramaru questionava: você tem certeza? Ao ver o oponente avançando, Kibo respondia avançando de volta. Por que? Pergunta. Você também estava esperando por isso desde o começo. De repente, galera, a lâmina vinha de encontro ao rosto de Kibo, que desviava. O vidro do trem quebrava e Baramaru dizia: eu consegui 20 anéis durante a eliminação japonesa da hiperbatalha. Com 500 mil ienes por anel, eu já tenho os 10 milhões que você está falando. E na verdade, eu poderia ter ganhado ainda mais, mas a organização me impediu. Baramaru cortava na lateral e Kibo desviava a queima-roupa novamente. Ele perdia alguns fios de cabelo e seu oponente dizia carregando outro ataque: tenho certeza de que eu poderia ter ganhado mais anéis do que você, inclusive. Só que ao dizer isso, galera, Baramaru batia sua espada no teto. Ele olhava pra cima e Kibo dizia carregando sua direita e com um convite na boca: você deveria aprender a não brandir uma espada de madeira tão comprida em uma passagem estreita como essa. Antes de ser acertado, Baramaru descia o cabo da espada na cabeça de Kibo. Em seguida dizia: o estilo Engetsu pode lidar com qualquer tipo de situação. Realmente, o estilo no da Shinkage é muito leve. Baramaru subia um corte, mas Kibo desviava a tempo. Apenas sua camiseta era rasgada, mas no mesmo instante outro corte descia. Kibo recuava a tempo, mas um curativo no seu rosto ficava na lâmina. Íamos para o vagão anterior. Lawaka ia até a porta e questionava: mas o que diabos o Kibo está fazendo, hein? Ela via Kibo desviando de uma estocada que quebrava o vidro e antes de abrir a porta ela dizia: Kibo, você disse que não lutaria por muito tempo, o que está acontecendo? Só que nessa hora, galera, alguém dizia: você não deveria tentar pará-lo. O Aka olhava para trás e nos era mostrado, galera, o mestre Ukon, que continuava dizendo: há momentos em que os homens precisam lutar, mesmo que isso signifique a morte. O Aka questionava: quem é você? Ukon se sentava e respondia: meu nome é Ukon Tatewaki. Eu sou um fã do Kibo. Íamos para Baramaru, subindo um ataque e cortando dentro do vagão. Kibo desviava, se afastava e o espadachim dizia: quando penso que poderia te matar tão facilmente com uma espada de verdade... Kibo tirava a faixa do braço luxado e dizia com um envelope na boca: se for assim, pode vir, isso vai me animar. Baramaru respondia: ah, por favor, vou usar a espada de madeira mesmo. Não quero acabar na prisão por ter te matado. Meus pais ficariam muito tristes. Veja bem, eu ainda tenho status de professor, e no plano social tenho algum crédito. Pretendo me casar no futuro e até ter filhos. É um pouco constrangedor dizer isso, mas quero construir uma família feliz. Kibo sorria e dizia: bem, são desejos bem modestos. Baramaru corrigia: prefiro dizer que são realistas. Ele disparava dizendo: não quero jogar fora minha vida por causa de um egocêntrico desprezível como você. E nessa hora segurava a espada e Baramaru questionava: o quê? Ele pegou a espada com as mãos duas? Kibo se apoiava no corrimão e chutava questionando: e assim, ainda sou um desastre pra você? Com uma marca do pé de Kibo no peito, Baramaru questionava friamente: você está pronto para ir pro inferno? Kibo disparava dizendo: se eu for pro inferno, você vai vir comigo. Com a espada de madeira, Kibo fazia 2 ataques. Baramaru recuava sorrindo e questionava: mas o que é isso? É assim que se corta. Com a espada de verdade, Baramaru cortava. Kibo regalava os olhos, pois a espada de madeira era cortada em 3 pedaços no instante. E Baramaru dizia: esta espada não é feita de aço, mas sim com uma liga especial. Uma liga mais leve, mais resistente e mais afiada. Nunca experimentei antes, mas tenho quase certeza de que essa super katana poderia até cortar diamantes. Kibo desviava de outro corte, ia atrás de uma barra de ferro e pensava: eu não consigo me aproximar. Eu poderia ter uma brecha se eu conseguisse evitar a ponta da lâmina dele, mas é muito rápido. Baramaru cortava e Kibo desviava. A barra de ferro, o teto e o apoiador eram cortados na hora que o apoiador caía. Kibo via aquilo e pensava: é muito afiada essa espada. Em guarda, Baramaru dizia: é mesmo possível segurar uma espada de verdade com as mãos duas? Eu adoraria ver você tentando, contra esta super katana. Kibo questionava: como é? Baramaru questionava: não consegue, né? É simplesmente impossível. As técnicas evoluem conforme a espada muda. Desde que me tornei o sucessor, o potencial letal do estilo Engetsu aumentou em eficiência e realismo. Íamos para o mestre Ukon no vagão ao lado e ele comentava: desde os tempos antigos, a katana era considerada um tesouro dos deuses, embora seja uma arma feita para combate. Forjar uma lâmina japonesa exige um trabalho árduo que consiste em golpear e dobrar a lâmina inúmeras vezes para fornecê-la. Mas é somente quando a alma é infundida nesse metal negro que ela se torna uma katana poderosa e resplandecente.
Essa tal Super Katana nada mais é do que uma faca de carne vulgar. Íamos para Baramaru, que disparava dizendo: esta Super Katana é capaz de cortar seu espírito ou sua alma num instante. Kibo erguia um vidro com os pés e dizia: Super Katana é minha bunda, guarda só, vou te mostrar como é que se faz de mãos duas. Kibo saltava e chutava o vidro. Os estilhaços voavam na direção de Baramaru, que subia a sua guarda. Ele via Kibo pousando, recebia alguns estilhaços de vidro no seu rosto e em seguida Kibo disparava. Pegava a katana com as mãos e dizia: essa é a sua Super Katana. Agora estou segurando-a firmemente entre as minhas mãos duas. Esse é o estilo Kishi Miyazawa, o aperto de mãos duas na espada. Baramaru sorria e comentava: mas você não a pegou, apenas a tem entre suas mãos. Kibo sorria e dizia: tanto faz, não precisa ser tão exigente com os detalhes. De repente, Baramaru passava a perna em Kibo, o girava no ar com o movimento dos braços e Kibo perdia a pegada. Na mesma hora, Baramaru descia cortando, mas Kibo agarrava de novo e dizia: não vou soltar isso tão fácil. Baramaru pontuava: você não largou minha espada apesar do meu truque. Isso deveria te assustar de verdade. Mas não é surpresa, porque bastaria forçar um pouco mais para baixo para partir sua cabeça ao meio como uma melancia. Mas não, ainda não. Kibo questionava: você por acaso tá brincando comigo? Baramaru respondia: só muita adrenalina faz você falar assim. Eu só preciso te cortar, quebrar seu espírito. No momento em que você se der conta da profundidade do corte, da intensidade do sangramento, seu medo aumentará tanto que você sucumbirá ao pânico. O espírito humano não é tão forte quanto você pensa. Não percebia que Baramaru, galera, começava a forçar. E de repente, o espadachim descia sua lâmina, mas na mesma hora, Kibo subia com os dois pés na cara dele e dizia: meu espírito não é fraco o suficiente para ser abalado pela sua katana sem graça. Baramaru sangrava, já Kibo posicionava sua perna no corpo do seu oponente, empurrava com os pés e o jogava para longe. Baramaru rolava e Kibo se levantava atrás, carregando um chute e dizendo: devo ser uma melancia superestimada, mas você vai se sentir como uma bola de futebol agora. Baramaru tomava um chute no queixo, se arrastava para trás e Kibo dizia: falando em sentimentos, me sinto como o capitão Tsubasa, que acabou de perder um pênalti. Baramaru levava a mão até o rosto, via sangue pingando, mas ele tinha desviado do dano letal. E Kibo dizia com as mãos presas uma na outra: droga, meus dedos estão presos no próprio aperto, caramba! Após algum esforço, Kibo conseguia se soltar e voltávamos para o mestre Kon ao lado, que dizia: isso parece ruim. Baramaru é o tipo de homem que você precisa derrotar com um só golpe, sem irritá-lo. Waka questionava: o quê? Como assim? O Kon respondia: não consigo ver nada, mas Kibo logo presenciará algo terrível. Baramaru fará agora o que for preciso. Ele está decidido a transformar isso em um banho de sangue. Kibo arregalava os olhos e Baramaru disparava exclamando: estilo Engetsu, técnica de miragem. Agora meu aço vai penetrar sua carne. Kibo via tudo distorcido e pensava: mas o que diabos está acontecendo? Baramaru está se tornando um só com o ambiente. É como uma miragem. Espera, a espada dele... cadê a espada dele? Eu não consigo vê-la. E agora? Ele tá me atacando ou não? Fora do trem, podíamos ver da janela que de fato Baramaru avançava. Em seguida, íamos para o Kon, que dizia: é da natureza humana acreditar no que se vê. Por isso, os olhos são tão facilmente enganados. Waka questionava: enganados? O Kon respondia: a capacidade humana de sentir está em constante declínio. Sou cego, mas posso dizer que você é uma linda garota. Os humanos conseguem enxergar mesmo quando perdem a visão. Nos era mostrado a lâmina de Baramaru prestes a tocar Kibo. Sua camiseta era perfurada e sangue jorrava. Já Baramaru comentava: é graças às armas que o homem pode progredir. Sem armas, o homem não consegue nem derrotar um macaco. De volta ao Kon, o velho dizia: no meu caso, meus outros sentidos se aguçaram. Você pode não acreditar, mas acho que os seres humanos possuíam todos esses outros sentidos no início. Acredito que, com o avanço da civilização, esses sentidos especiais se tornaram inúteis e, portanto, começaram a declinar. Mas não se preocupe, Kibo é um dos poucos que ainda possuem esses sentidos especiais. Nos era mostrado Kibo travando a lâmina embaixo do braço, e Baramaru questionava: ei, você agarrou a lâmina debaixo da axila? Tá com os olhos fechados. Você conseguiu fazer isso com os olhos fechados? Uma visão interior. Kibo abria os olhos e questionava:
Quem você pensa que eu sou? Kibo entrava com uma joelhada no rosto e dizia: eu sou o guardião do clã da Shinkage. Recebi educação especial desde o meu nascimento. Mesmo quando bebê, eu conseguia montar um quebra-cabeças com a minha visão interior. Mas bem, é verdade que a ideia de uma lâmina me perfurando me deixou bem apavorado quando eu fechei os olhos. Kibo acertava outra joelhada, carregava uma terceira e dizia: graças a você fiquei ainda mais forte. Então aqui está o meu presente, uma série de joelhadas no meio da sua cara. Kibo acertava a terceira joelhada e Baramaru caía de joelhos. Em seguida, Kibo questionava: e aí, que tal isso? A lâmina caía no chão, mas nessa hora, Kibo sentia um mal-estar e via sangue pingando. Ele olhava para baixo e via uma pequena lâmina cravada no seu corpo. Kibo arregalava os olhos e dizia preocupado: ah, foi entalado! Essa lâmina Kozuka tá firmemente presa ao meu corpo. Baramaru se levantava pingando sangue e dizia: sem armas, os humanos são inferiores até mesmo aos macacos. Kibo sorria e dizia: tá, eu gostaria de saber o que te motiva, meu pequeno Baramaru. Baramaru dizia pegando outra lâmina: eu também recebi treinamento especial em espada do meu pai. Treinamento para gênios, sem piedade nem misericórdia. Entrávamos num flashback, onde o pai de Baramaru dizia: dê tudo de si, com corpo e alma. O pequeno dizia entendido e contava do futuro. Para mim, meu pai era a personificação do medo. Não havia ninguém mais forte do que ele. No passado, seu pai questionava: o que é isso? Isto sim é uma estocada. O pequeno via a lâmina vindo na sua direção e pensava sendo acertado: estou morrendo. Meu pai, ele vai me matar. O vento forte soprava a mata e nos era mostrado que aquilo era apenas o que aconteceria se o pai dele estocasse com a espada de madeira. Então o pai dizia: lembre-se, seu pai pode te matar quando quiser. O pequeno olhava em choque, se mijava, e seu pai continuava dizendo: eu admito isso. Meu filho é um fraco. O tempo passava, o pequeno treinava demais e do futuro contava. Não tive escolha a não ser me tornar mais forte. Meu treinamento com a espada ia do amanhecer ao anoitecer, mesmo que estivesse quente ou frio. Não importava se estivesse chovendo ou fazendo sol. Continuei treinando, aconteça o que acontecer, sem descanso, sob a vigilância do meu pai. Mas nem mesmo meu pai conseguiu vencer a idade. E um dia, ele lutou contra outro guerreiro e perdeu, ficando gravemente ferido. Ainda no flashback, mas já adulto, Baramaru questionava num hospital: como vai, pai? O velho pai respondia: Baramaru, então você veio? Baramaru sorria e respondia: você é patético. Estou verdadeiramente decepcionado. O pai se chocava. Em seguida víamos uma espada de madeira atravessada numa árvore grossa. E Baramaru continuava dizendo para o seu pai: a técnica suprema do estilo Engetsu, a lança da toupeira. Finalmente dominei a técnica. Consegui onde você falhou. Depois de 15 anos de esforço e mais de 10.000 espadas de madeira quebradas, não vou admitir que sempre tive um pai tão fraco. Baramaru partia do hospital e voltávamos para o presente, onde o trem continuava sua viagem e Baramaru dizia: não tolero pessoas fracas ou desajeitadas. Seja eu, um parente ou até mesmo um completo estranho, eu não tolerarei. Kibo sorria e dizia: não me admira que você tenha se tornado uma pessoa tão perturbada. Meu pai me disse uma vez: não há nada pior do que uma criança sem talento passando por um treinamento especial. Sabe, eu sou um gênio, então eu adorei ter esse tipo de treinamento que você também teve. Vamos, vai, mostre-me a lança da sua toupeira aí, vai. Eu lhe mostrarei a diferença entre homens comuns e gênios. Kibo pegava a lâmina do chão, chutava pra cima na direção do seu oponente, a devolvendo, e Baramaru aceitava o presente. Em seguida questionava: o que isso significa? Por que está devolvendo a katana? Em guarda, Kibo respondia: você não consegue executar esse movimento com uma espada curta, certo? Então tente contra mim com a espada certa. Use a lança toupeira do estilo Engetsu. Baramaru se irritava, jogava sua espada curta, usava uma empunhadura única na espada normal. E íamos para o Kon, que dizia: Baramaru emite uma aura incrível. Mesmo estando no vagão oposto, ela chega até este. Essa aura alcança minha pele e penetra meus poros para revelar sua imagem. A aura é um tipo de energia eletromagnética, tênue e colorida. A aura de Baramaru é vermelha, demonstrando sua ferocidade. Uma aura vermelha cor de sangue. A julgar pela aura de Baramaru, o fim desta batalha se aproxima. O Aka questionava: mas e quanto a do Kibo? O Kon respondia: a aura de Kibo não deve em nada de Baramaru. Mas o que será essa aura? Ela é verde, representa a fé, mas também há amarelo, que expressa a compaixão. E quase não há vestígios de vermelho.
Este trem está completamente tomado pelas auras. Estão tingindo como se fosse um arco-íris. Kiba olhava a sério e Baramaru gritava avançando. Em seguida, encurtava exclamando: vejam só, a lança toupeira do estilo Engetsu. Kiba via a lâmina se aproximando e pensava: é um golpe diagonal ascendente. Sentindo a luta através das auras, mesmo sem ver, o Kon comentava: esse golpe é uma finta. Dessa posição, ele vai estocar. Baramaru dizia morra e estocava. Kiba via a lâmina vindo na direção do seu olho, e quando seria pego, Kiba se movia e a lâmina parecia se dobrar. Baramaru arregalava os olhos, pois ela não se dobrava de fato, apenas não acertava. E Kiba dizia entrando com um contragolpe de direita: esta é uma das técnicas de Oton, a dança deslizante. Kiba acertava em cheio o rosto do seu oponente e simplesmente voava para fora da janela do trem. Quando ele cairia nos trilhos, Kiba disparava, segurava a mão do mesmo e impedia ele de cair. Baramaru olhava surpreso e dizia: o quê? Vai logo! Por que tá me segurando? Me solta! Kiba respondia: para de falar merda, você quer morrer por acaso? Baramaru respondia: fui derrotado por um oponente que eu considerava inferior, e agora ele vai salvar minha vida. Que desonra terrível! Kiba dizia: ah, que absurdo! Era mostrado a lâmina pequena cravada no seu corpo. Em seguida, o trem acelerava na direção de um poste. Kiba percebia que aquilo acertaria Baramaru na lateral. Em seguida, o impacto ecoava. Porém, só a capa ficava. Baramaru estava intacto e ele dizia: eu não conseguia nem perdoar o meu pai pela derrota. Como eu poderia me perdoar depois de ser derrotado tão miseravelmente? Kiba respondia: cala a boca, eu não vou soltar. Não quero ver a morte de um oponente que eu acabei de derrotar. Eu jamais me perdoaria se não tivesse te salvado quando pude. Baramaru dizia: solta! Você vai morrer também! Só que nessa hora, galera, eles escutavam a buzina de outro trem se aproximando. Kiba rangia os dentes e dizia: não vou desistir tão facilmente. Quando o impacto entre o trem e o corpo do espadachim iria acontecer, a imagem mostrada era o trem simplesmente passando ao lado do outro. Abaixo das rodas não tinha nenhum corpo, pois Baramaru estava lá dentro e ele questionava: você é retardado ou o quê? Por que me puxou? Você não é um samurai da era Sengoku. Kiba questionava irritado: qual é a dessa de morrer por ter perdido uma luta, ô trouxa? Eu achei que ia morrer também. Se você quer morrer, que seja em um lugar bem longe das pessoas. Eu batia no braço, em seguida tocava o coração e dizia: você é muito fraco. Fraco aqui e fraco aqui. Baramaru rangia os dentes ao ouvir a palavra fraco e Kiba continuava: mas você tem sorte. É justamente por ser fraco que consegue ficar mais forte. Baramaru questionava: você está zombando de mim ou tentando me animar? Se decida. Kiba sorria e questionava: mas quem se importa? Só que de repente, galera, Kiba sentia um mal-estar e simplesmente caía desmaiado. Afinal, ele tinha ferimentos das lutas passadas no torneio de eliminação da hiperbatalha japonesa e acumulou mais ferimentos nessa batalha. O Aka e o Kon entravam no vagão e ela dizia: ele tá sangrando muito. O Kon pontuava: precisamos agir. Chame uma ambulância na próxima parada. A cena cortava para um hospital, onde o Aka dizia: é sério? Levar mais dano quando seus ferimentos do torneio classificatório da hiperbatalha ainda sequer tinham cicatrizado? Olha, foi por muito pouco, tá? Kiba respondia: não dá pra separar ferimentos de guerreiros. A gente não treina pra ficar mais saudável, sabe? E onde estão o velho Kon e o Baramaru? Pois era mostrado, galera, os dois lá fora. E o Kon questionava: Baramaru, você acha que essa derrota só lhe trouxe humilhação? Sabe, uma derrota hoje pode ser uma grande vitória no futuro. Podemos obter coisas preciosas também na derrota. Baramaru absorvia aquelas palavras e a cena cortava para outro hospital horas depois. Lá Baramaru ia visitar seu pai, que dizia acamado: oh, é você, Baramaru? O filho fechava os olhos, cerrava seu punho e respondia: eu tenho que ir. Seu pai fechava os olhos e interrompia dizendo: não diga nada, eu entendo. Baramaru arregalava os olhos, largava sua espada e reverenciava. Em seguida seu pai dizia: quando meus ferimentos estiverem curados, retomaremos seu treinamento. Baramaru chorava e perdoava seu pai pela criação árdua. E dessa forma, pessoal, o vídeo chega ao fim. Baramaru era um participante forte e Kiba, mesmo bem ferido, conseguiu derrotar esse cara. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se curtiram, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos, cogitem virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.